Se você tá aqui, muito provavelmente gosta de filme de terror. E muito provavelmente já até ouviu falar de histórias que já aconteceram em bastidores desses filmes e que foram inexplicáveis e para muitas pessoas são efeitos sobrenaturais causados pela temática daquele filme. Se essas histórias são verdades ou não, ou são só para promover esses tais filmes, a gente não sabe. Mas hoje eu vou citar algumas das mais conhecidas. É você, Satanás? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar de coisa macabra, de alguns acontecimentos que rolaram aí nas gravações ou próximo dos lançamentos desses filmes em relação à equipe, aos atores e toda a produção desses filmes de terror. Todos eles são do mesmo gênero. Aproveitando essa temática sobrenatural, depois de algum tempo, olha só o que chegou, uma nova Clube Box com essa temática sobrenatural. Essa é a Clube Box de número 21 e o primeiro item que eu já vou revelar é esse bonequinho fofinho da Annabelle. Olha só que maravilha, você deixar assim em frente à sua cama antes de dormir e ficar olhando para essa coisa maravilhosa. Veio também um livro de um filme que eu acho maravilhoso, uma obra-prima do terror, O Bebê de Rosemary. Se você ainda não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, desliga esse vídeo e vá assistir. Inclusive, a gente vai falar sobre esse filme aqui daqui a pouquinho no vídeo. Como de praxe, veio um filme também, A Espinha do Diabo, um dos primeiros filmes do Guillermo del Toro, um filme bem interessante. Vieram também alguns itens menores bem legais, como esse marca-livro do Black Phillip, da Bruxa, e um imã do filme A Profecia, que também vai estar nesse vídeo. E por último, mas não menos importante, uma camiseta preta. Já gosto, é a minha cor favorita de camiseta. Olha só, vamos ver, eu não vi ainda. Ah, O Exorcista. Que maravilha, olha que camiseta sensacional. Mais uma vez, valeu a Clube Box. Vou deixar o link do site da Clube Box aqui na descrição. Procura lá, que todo mês tem caixas com surpresas muito bacanas. O primeiro filme que eu quero mencionar esses acontecimentos sobrenaturais de bastidores é o clássico Poltergeist de 1982. Um filme que rolou muita coisa dentro das filmagens ali e fora delas também. Se são eventos sobrenaturais ou apenas coincidências, a gente não sabe, mas que rola muito burburinho em relação a esse filme, rola. Bem, primeiro eu vou falar sobre as mortes que aconteceram ali mais ou menos na época do lançamento do filme e das suas continuações. O Poltergeist, o primeiro, teve continuações. A primeira é a atriz Dominique Dunne, que interpretou a irmã mais velha da família assombrada, que foi assassinada pelo seu ex-namorado. E acredite se você quiser ou não, o cara foi condenado a apenas 6 anos de prisão. Outros atores que também faleceram mais ou menos na época de lançamento dos filmes foi o ator Julian Beck, que interpretou um reverendo da continuação de Poltergeist. Ele faleceu em 1985, um pouco antes do lançamento do segundo filme. Outras mortes que assolaram a produção dos 3 filmes foi do Will Sampson, que interpretou o índio que ajudava a família assombrada. Ele faleceu em 87 após a realização de um transplante cardíaco. Agora, a morte que mais marcou a trilogia Poltergeist foi da menininha protagonista, a atriz Heather O'Rourke, que ela morreu só com 12 anos, um pouco depois de terminar as filmagens do terceiro filme. Ela tinha uma obstrução intestinal e teve uma parada cardíaca. A morte dela foi muito chocante na época, inclusive o terceiro filme foi dedicado em sua memória. Aí você pode me falar, Lucas, mas todo mundo morre, isso acontece, é normal, as pessoas se vão, mas tem muita gente
que acredita que a temática do filme influenciou para essas mortes, e as pessoas interligam muito porque elas aconteceram ali entre o lançamento de um filme e outro. Lembrando que o primeiro é de 82, o segundo de 86 e o terceiro de 88. Além disso, tem vários relatos de coisas bizarras que aconteceram no decorrer das filmagens, como sons vindo de lugares que ninguém achava, objetos que caíam do nada, ou até mesmo um terremoto que atingiu a casa onde o filme foi gravado alguns anos após o lançamento do filme, e as pessoas falam que é por conta dos acontecimentos sobrenaturais, né, de Poltergeist, além de ter uma cena também em que um dos personagens ele é estrangulado por um palhaço, e na gravação dessa cena, o garoto que foi estrangulado por esse palhaço realmente estava sendo estrangulado. Ele não sofreu nenhum ferimento grave, mas as pessoas não souberam explicar o porquê que isso aconteceu na hora. Outro clássico do cinema é o filme A Profecia, de 1976. A gente tem o Damien, o garotinho que é própria encarnação do demônio, e nos bastidores desse filme também rolou vários acontecimentos que as pessoas interligam com a premissa do filme. Por exemplo, um cara chamado John Richardson, que era o responsável pelos efeitos especiais do filme. Ele estava com uma garota que era membro da equipe do filme, e eles sofreram um acidente gravíssimo. O cara sofreu ferimentos leves, mas a garota acabou morrendo. Esse próximo fato é forte. O protagonista Gregory Peck, ele teve uma perda muito grande antes das filmagens, um pouco antes das filmagens começarem, quando seu filho cometeu suicídio. Alguns outros acontecimentos sobre a profecia são, por exemplo, eles usaram 2 Rottweilers para uma cena, e esses 2 cachorros atacaram seus próprios treinadores. 2 aviões que levavam a equipe do filme foram atingidos por raios. E o próprio diretor do filme, o Richard Donner, estava em um hotel ali na época da produção do filme, e esse hotel sofreu um atentado com uma bomba. Mas o cara saiu ileso e conseguiu aí finalizar o seu trabalho. Who is he? What does he want? E o próximo filme que a gente vai mencionar alguns desses acontecimentos bizarros é um dos maiores ou o maior clássico do terror. Eu tô falando de O Exorcista, de 1973. Por exemplo, a gente teve algumas mortes relacionadas à produção do filme. Por exemplo, o ator irlandês Jack McGowan faleceu alguns dias após o lançamento do filme de pneumonia. Outros membros da produção também morreram de forma misteriosa, como um vigia que cuidava ali do set, que foi baleado e morreu. A gente também teve o caso de um cara que cuidava da refrigeração do quarto de possessão, sabe? Que ficava aquela fumaça e fazia um frio danado. O cara morreu também de formas não explicáveis. A atriz Ellen Burst, que interpreta a mãe da menina possuída, sofreu uma lesão na medula espinhal, uma lesão permanente. Sem contar que as locações do filme pegaram fogo e rendeu em um atraso de cerca de 5 semanas nas filmagens do longa. Os próximos acontecimentos são em relação ao clássico O Bebê de Rosemary, de 1968, e o primeiro fato bizarro é em relação ao produtor do filme, William Castle. O filme foi acusado, na época, de promover o satanismo, o anticristo. Então esse produtor recebeu várias cartas de ameaça. E por coincidência ou não, William Castle, algum tempo depois do lançamento do filme, teve uma falência renal e ficou enfermo, ficou internado durante muito e muito tempo. Sem contar que a primeira opção do diretor do filme, o Roman Polanski, para viver a protagonista do filme era sua própria esposa, a Sharon Tate. A Sharon Tate foi assassinada pelo grupo do Charles Manson de forma brutal. Ela estava grávida. Um outro acontecimento marcante em relação a esse filme é que o lendário John Lennon dos Beatles foi assassinado em frente ao edifício Dakota, em Nova York, mesmo edifício onde foram gravadas as cenas de O Bebê de Rosemary. E o último filme que eu quero mencionar alguns fatos bizarrinhos de bastidores é o clássico contemporâneo de terror Invocação do Mal. A protagonista do filme é a Vera Farmiga, que interpreta a Lauren,
Warren, ela disse que durante as gravações apareceram vários roxos, vários hematomas pelas pernas, pelo corpo todo, de maneira inexplicável. Sem contar que no set onde eles gravavam, na casa, tinha vários relógios e que esses relógios sempre paravam no mesmo horário, às 3h07 da manhã, e que muitos membros da produção acordavam de madrugada nesse mesmo horário. Como se não bastasse, um carro no decorrer da produção, ele ficou desgovernado, ele não tinha freio. A sorte é que o carro estava ali a 10, 20 km por hora e ele conseguiu ser parado de forma tranquila. Sem contar nos vários barulhos e ruídos inexplicáveis relatados pela produção do longa. E não é à toa que o diretor do filme, o James Wan, pediu para que padres abençoassem o set da continuação de Invocação do Mal para que esse tipo de coisa não voltasse a acontecer. Bem, então tá aí, galera. Fatos bem interessantes em relação aos bastidores desses filmes de terror tão conhecidos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso é bobeira, coincidência ou que realmente tem a ver por conta da temática pesada relacionada a espíritos e demônios desses filmes? Deixa aqui nos comentários e cite alguns que eu acabei não citando nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda bastante o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!